Bom dia a todos, meu nome é Magno Frederico Gomes, hoje é dia 27/5/2020, né, e a temática da nossa aula de hoje é a aposentadoria por tempo de e idade na Emenda Constitucional 103 de 2019, que eu intitulei agora como aposentadoria geral, né, do INSS ou do Regime Geral de Previdência Social. Então, porque ela tem várias regras aplicáveis tanto para os segurados do regime geral, como também aplicável para os segurados dos regimes próprios de previdência social. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo, né, e essa aula vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube para aqueles que não puderam estar presentes nesta videoconferência. Então, quando a gente fala, né, Constitucional 103 de 2019, nós podemos falar que essa foi, a emenda foi um marco, não um marco, mas foi uma conquista do governo atual, né, não por intenção do Poder Executivo, mas sim por um diálogo institucional travado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia, que encampou a ideia de reforma da Previdência e fez de tudo para que essa reforma de Previdência fosse, de fato, aprovada. E ela foi aprovada. O que nós vemos é que um dos projetos que foram apresentados, tanto o primeiro projeto do governo, quanto os projetos substitutivos que foram apresentados durante o trâmite da Constitucional 103, nós vimos que o projeto original do governo foi descaracterizado na sua quase que totalidade. Então, eu posso falar assim que do projeto do governo mesmo, nós tínhamos uns 50% a 60% que foi aprovado. Relembrando que o próprio presidente anterior, né, o Michel Temer, ele já tinha apresentado uma proposta de emenda à Constituição, de reforma à Previdência, que trazia inúmeros dispositivos que foram utilizados pelo projeto do atual governo. Então, assim, eu vejo, de fato, que o ministro da Economia, né, ele se aproveitou das propostas do Michel Temer, né, do governo do Michel Temer, aí inventou alterações substanciais em vários benefícios, seja da previdência social, seja da assistência social. Então, ele tentou mexer na lei orgânica da assistência social, tentou mexer na aposentadoria especial, tentou mexer ainda nas aposentadorias dos rurícolas. E, apesar dessas tentativas do governo, né, de aumentar o superávit na arrecadação das receitas previdenciárias, essas temáticas passaram na Previdência que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a aposentadoria especial não alterou, né, lei orgânica, LOAS, não foi alterada, pelo menos não pela PEC 103, ainda aposentadorias e sistema contributivo de rurícolas, campesinos, esse também não foi alterado. Tudo bem. Agora, o que nós temos que falar aqui hoje, eu vou apresentar para vocês tanto os requisitos de cada um dos benefícios, e aí nós vamos apresentar as regras de transição. Isso é importante eu falar para vocês, eu vou falar como é atualmente, né, a aposentadoria geral, e aí eu vou falar de todas as espécies, né, para todos, seja para professores, seja segurados, sem diminuição de tempo e de idade, e depois nós vamos entrar nas regras de transição. E quando nós falamos de regras de transição, nós temos, de fato, 6 regras de transição, e essa talvez seja a parte mais complicada dessa matéria hoje em dia, que são as regras de transição dentro dos sistemas previdenciários. Dentro do sistema, seja no regime geral, seja nos regimes próprios de previdência social. E para vocês entenderem as regras de transição,
nós temos que fazer uma comparação entre os requisitos atuais e os requisitos antigos, né? Então, e aí a gente vai na norma antiga, depois vai na norma nova, e aí a gente consegue apresentar, de fato, os requisitos e as regras de transição. Então, vamos a ele, né? Nós sabemos que a emenda constitucional, ela foi aprovada no dia 12 de novembro de 2019, 12 de novembro de 2019, ela tinha uma vacatio legis prevista, né, no seu artigo final, né? Então, lá no seu artigo final, nós tínhamos essa vacatio legis no primeiro dia do quarto subsequente ao da data da publicação da emenda constitucional, e esse é o artigo 36. E para os regimes próprios de previdência social dos estados, Distrito Federal e município, quando houver a alteração do artigo 1º da emenda constitucional no artigo 149 da Constituição. Então, na data da publicação da lei de iniciativa privada do respectivo Poder Executivo, que é referente à alteração dos regimes próprios de previdência social. E aí nós temos algum caso aqui, né, no inciso 3, nos demais casos, para quando a gente fala na data da situação. Então, nós temos aqui vários elementos de vacatio legis. Então, para artigo 11, 28 e 32, 4 meses depois. Então, se a gente fala no artigo 11 da emenda constitucional, nós temos que pensar aqui, vamos lá, quais seriam os dispositivos que teriam essa vacatio legis de fato, 4 meses. Então, nós temos o artigo 11 prevê as alíquotas contributivas, né, que passam para aquela regra, né, de 6 inteiros, 5 décimos pontos percentuais para ter um salário mínimo. Nós temos ainda de um salário mínimo a 2 salários, uma redução de 5 pontos, de 2.001 até 3.000 reais, uma redução de pontos percentuais, e de 3.000 reais até 5.839, que era o valor do teto antigo, né, sem redução. Então, nós estamos falando que a alíquota era de 14%. Então, essa alíquota de 14%, menos 5 décimos, 6 inteiros e 5 décimos, nós vamos chegar a uma alíquota de 7,5% para um salário mínimo. E depois, redução de 5 pontos, 9% de um salário mínimo até 2.000. Redução de 2 pontos percentuais, alíquota de 12% sobre o salário de contribuição para trabalhadores, né, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, né? Não se aplicam essas alíquotas para os contribuintes individuais e ainda para os segurados facultativos. E nós temos ainda a outra alíquota, né, 14% para aqueles que têm R$3.000 até o teto máximo. Então, essa foi essa alíquota é que, de fato, nós tivemos uma estruturação para, tanto para os regimes, para o regime geral de previdência social, quanto para os regimes próprios. E por quê? Quando a gente fala de regimes próprios, nos regimes próprios nós temos alíquotas superiores a 14%. Então, se o segurado de um regime próprio de previdência social, ele ganha entre teto máximo e R$10.000 aproximadamente, né, a alíquota passa a ser 14%. Se ele ganha de 10.000 a 20.000, a alíquota ela é acrescida de mais 2,5%. Então, passa para 16,5%. Se ele ganha de 20.000 a 39.000 reais, nós temos um acréscimo de 5 pontos percentuais, então a alíquota dele passa para 19%. E, finalmente, nós temos 8 pontos percentuais a mais, ou seja, uma alíquota de 22%
para aqueles servidores públicos que ganham mais de R$39 mil. Atenção, porque R$39 mil aí, né, seria algo aproximado ao teto do público, né, porque estaria no subsídio do ministro do Supremo Federal, e esse foi o primeiro dispositivo que passou a ter vigência, obviamente, 4 anos depois, que foi no dia 14 de dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2020. Então, na iminência do isolamento social. Outro dispositivo que também passou a vigência depois foi o artigo 28. Né? Então, quando a gente fala desse artigo 28, nós temos outras alíquotas incidentes, né, para o regime geral de previdência social. Ou seja, o artigo 28, ele ratifica, com outras palavras, o artigo 11, falando daquelas alíquotas de 7,5%, 9%, 12%, 14%, né, conforme o valor do salário de contribuição. E, finalmente, nós temos o último dispositivo, que é o artigo 32, né, que fala que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota ativa da Lei 7.689, esta será de 20%, no caso de pessoas jurídicas referidas no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Né? Então, nós estamos falando claramente dessa lei que versa, a Lei Complementar, sobre sigilo de operações de instituições financeiras e dá ainda outras providências. Então, essa da Lei 7.689, ela institui uma contribuição social sobre o lucro de políticas e outorga outras providências. Então, nós estamos falando, senhores, claramente da contribuição sobre a folha de salários. Então, a princípio, manteve-se a contribuição sobre folha de salários na alíquota originária de 20%. Nós temos claramente mais dispositivos sendo aplicáveis a partir, né, da ação da emenda, que foi no dia 12 de novembro de 2019. Dito isso, senhores, agora sim nós vamos entrar nas regras de benefício. Então, quando a gente fala de regras de benefício nessa nova emenda, né, nessa nova sistemática de emenda constitucional, nós temos claramente vários requisitos para a aposentadoria. O primeiro deles, né, nós vamos falar sobre os requisitos relacionados com a aposentadoria do regime geral de previdência social, né? Então, nós estamos falando daqueles servidores da iniciativa privada ou servidores públicos que não são dotados de regime próprio de previdência social. E a emenda constitucional, né, como eu volto a falar para vocês, foi um verdadeiro feito, né, porque conseguiu vincular a idade mínima ao tempo de pensão, coisa que vários presidentes anteriores têm tentado, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que não conseguiu fazer isso, mas em 1998, e naquele então ele criou o fator previdenciário com o objetivo de evitar as aposentadorias precoces. Então, eu volto a falar para vocês que foi um verdadeiro feito, né? Esse feito se amparou, inclusive, num discurso alarmista, né, do governo, no sentido de que havia déficit, né, das contas da Previdência, discurso que foi refutado por alguns estudos sobre o assunto, de estudos de economia, né, e especialmente foram publicados a partir da Unicamp, né? Então, nós temos estudos que não respaldavam aquele discurso amedrontador de que as contas públicas seriam suficientes para com o déficit da Previdência. A gente sabe, de fato, o déficit no regime próprio de Previdência Social e que no regime geral, se não fossem algumas medidas, entre as vinculações de receitas da União, talvez esse déficit de fato não existisse,
mas, de uma forma ou de outra, foi uma política de Estado, a reforma da Previdência, que, como eu disse, foi encampada pelo Congresso Nacional. E a partir desse encampamento pelo Congresso Nacional, nós podemos verificar, então, os requisitos mínimos para a construção dos benefícios previdenciários. E entre esses requisitos mínimos, o primeiro deles, né, falando de trabalhadores privados, que são aqueles segurados do regime geral de previdência social, nós temos como requisitos, utilizando o gênero, mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Esse é o requisito mínimo para a aposentadoria. Mínimo para a aposentadoria. Para homens, nós temos, então, homens, 65 anos de idade, né, e ainda 20 anos de tempo de contribuição mínimo para aqueles que se filiarem após a data de 12 de novembro de 2019. Esse período mínimo de tempo de contribuição, ele envolve o preenchimento da carência. E eu vou falar para vocês algumas regras da carência, e a gente justamente, então, o quê? Que a carência de 15 anos, 180 contribuições sociais para mulheres, e para homens de 20 anos seria 240 contribuições sociais. Atenção, a emenda constitucional, ela resguarda o direito daqueles que já estavam filiados antes da sua publicação, da sua vigência plena, porque nesse caso nós tivemos o quê? Uma ampliação do período de carência. E a ampliação do período mínimo de carência envolveu, então, a manutenção da carência anterior para aqueles segurados que já estavam vinculados e filiados ao regime. Então, por exemplo, para aqueles que se filiaram antes dessa data, a carência continua sendo de 180 contribuições sociais, né, que equivale a 15 anos de tempo de contribuição efetivos, pagamento efetivo. Tá claro, senhores? Disso, nós temos ainda outras regras, né, que seriam as regras de professores da iniciativa privada. Então, quando nós falamos de professores da iniciativa privada, nós temos também idade mínima e também tempo de contribuição mínimo, que seria, de fato, a carência, né, o cumprimento da carência com efetivas contribuições sobre o assunto. Sobre o período de tempo de contribuição. Então, nós temos professoras mulheres com 57 anos de idade e ainda 25 anos de tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição equivaleria, então, né, a 3 contribuições sociais, que nós teríamos os 25 anos. Então, seria necessariamente os 180 mais 120. Então, nós teríamos 300 contribuições sociais, totalizando 25 anos de tempo de contribuição. Além disso, quando nós falamos de professores, esses professores, leia-se, professores de educação básica, e não apenas professores, mas gestores de educação básica, nós temos também a idade mínima de 60 anos, e mais 300 contribuições sociais, que totalizariam 25 anos de tempo de contribuição. Notem, senhores, que o redutor, agora, ele se aplicou exclusivamente na idade, enquanto que a tradição previdenciária era aplicar o redutor sobre o tempo de contribuição. Alguns podem falar que houve também uma aplicação sobre o tempo de contribuição, mas só haveria, de fato, para os professores homens, né? Porque os homens, sim, eles teriam 30 anos de tempo de contribuição, de acordo com as regras anteriores à emenda constitucional 103. Então, eu posso falar para vocês que não foi uma exceção, né? Todos os beneficiários tiveram seus requisitos agravados com a emenda constitucional. E, então, a partir do momento que você aumenta o número de requisitos para a consecução do benefício previdenciário, normalmente você diminui os legitimados subjetivos, ou seja, os beneficiários daquele
daquela prestação do regime geral de previdência social. Então, se eu aumento os requisitos, normalmente menor número de pessoas vão conseguir o benefício previdenciário. Infelizmente é isso, mas esse foi a política de Estado que foi incorporada, né, no ano de 2019, com a aprovação da emenda 3 de 2019. Além disso, o que nós temos? Vamos por partes. Quando nós falamos de trabalhadores rurais, os trabalhadores rurais, eles tiveram a manutenção dos seus requisitos de benefícios. E entre esses benefícios, essa manutenção dos requisitos para os benefícios, nós falamos que era um redutor de 5 anos na idade. E antigamente os homens aposentavam com 65 anos de idade, como idade mínima, né? E vai continuar sendo isso, né, pelo que eu acabei de falar. E tirando 5 anos desses homens, os rurícolas tinham direito a aposentar por idade com apenas 60 anos de idade. Então, homens do gênero masculino. E eles tinham que demonstrar a condição de segurado especial, ou seja, naquele regime de substituição tributária, em que o adquirente do excedente da produção é quem tem que o recolhimento previdenciário a favor dos cofres da Receita Federal durante um período de 15 anos, né, imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, nós estamos falando que esses requisitos permaneceram. Então, rurícolas, homens, vão com 60 anos de idade e 15 anos, né, nova na condição de segurado especial, em que, o segurado especial, o rurícola, em que ele teria, ou com contribuição por parte do seu empregador rural, ou mesmo na condição de segurado especial, em que as contribuições são presumidas em função dos preenchimentos dos requisitos legais para a condição de segurado especial. Então, ele tem que provar a condição de trabalhador rural, em regime de economia familiar, né, em uma propriedade até 4 módulos fiscais, durante um período de 15 anos, imediatamente anterior ao benefício previdenciário. E as mulheres, né, seja a esposa deles, ou mesmo as filhas que trabalham nesse regime de economia familiar, relembra vocês que poderia ser também extrativista vegetal, sem limitação de diária, e ainda pescador artesanal, né, que é aquele com as redes na própria praia, sem o auxílio de embarcações, ou quando as embarcações têm necessariamente uma fruta, né, de até 10 toneladas, 6 toneladas de arqueação bruta, né, então ele pode também necessariamente deter a condição de pescador artesanal. E nós temos mais, nós temos ainda que essas mulheres que trabalham, sejam como pescadores artesanais, seja como extrativistas vegetais ou pequenas produtoras rurais, vão aposentar com 55 anos de idade e com a prova de 15 anos nessa condição de segurado especial, ou quando em na zona rural, com contribuições vertidas, né, pelo responsável tributário, que seria o seu empregador, durante esse período de 15 anos, ou seja, 180 contribuições sociais. Então, para os rurícolas, idade de 60 anos para homens, 55 anos para mulheres, e cumprindo um período de carência na forma da legislação, que seria de 15 anos. Então, aí a gente preenche os requisitos, né? E eu vou falar de trabalhadores privados, falei ainda de professores, e agora eu falei dos rurícolas, campesinos e os segurados especiais. Relembra vocês que na emenda constitucional 103 de 2019, os garimpeiros voltaram a ser segurados especiais, coisa que, desde 1998, com a emenda constitucional 20, os garimpeiros tinham deixado de ser segurados especiais, mas não se sabe por que eles voltaram a ser, né? E então eles deixaram de ser contribuintes individuais e passaram a ser novamente segurados especiais. Não sei quanto tempo vai durar essa previsão,
que ela foi alterada em 98 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora, nós claramente para o serviço público. E quando nós falamos de serviço público, nós estamos falando daqueles segurados que integram regimes próprios de previdência social. E nesses regimes próprios de previdência social, nós temos realmente uma subdivisão também entre gêneros, né, mulheres e homens. E para mulheres, nós teremos um requisito de 62 anos de idade e ainda 25 anos de tempo de contribuição, sendo que, no mínimo, 10 anos de serviço público. Então, ele prevê esses 10 anos de serviço público de um total de 25 anos de tempo de contribuição. Isso demonstra claramente a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, se o servidor público trabalhou na iniciativa privada ou em outros regimes diferentes, é possível aproveitar aquele tempo de contribuição que ele teve junto ao INSS para computar 25 anos de tempo de contribuição para efeitos do benefício de aposentadoria. Além desse requisito para a mulher, né, obviamente, então, notem que o período de carência é muito mais amplo para o servidor público do que o período de carência para o trabalhador da iniciativa privada, né, e então houve uma mudança estrutural no sistema de previdência, porque antigamente a gente tinha um período de carência parecido, que antes era de serviço público e 5 anos no próprio cargo, mas agora nós passamos a ter o quê? 25 anos de contribuição, de carência, né, propriamente dita, aqui ele fala de tempo de contribuição, né, mas a carência aqui ela estaria vinculada também, né, à ideia de efetivas contribuições. Quando nós falamos de homens agora, né, no público, a gente tem até 65 anos. Então, houve também um aumento da idade mínima para homens, né? E houve o requisito mínimo para concessão desse benefício, que seriam necessariamente 25 anos também de tempo de contribuição, né, de um total de serviço público aí computado também na mesma forma que a mulheres. Então, nós temos 10 anos de serviço público e esses 10 anos de serviço público necessariamente envolveriam, tá, a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição, né? Dito isso, senhores, nós vamos para frente. Quando nós falamos ainda nesses elementos de aposentadoria, então, 65 anos para homens de serviço público e ainda 25 anos de tempo de contribuição, dos quais, no mínimo, 10 anos no serviço público, nós temos que considerar os policiais. E quando falamos de policiais, né, federais, os policiais federais também foram atingidos pela reforma. E dentro desse sistema, sistemática de policiais federais, nós temos que não há uma subdivisão por gênero, então homens e mulheres teriam direito de se aposentar nessa aposentadoria geral com 55 anos de idade e ainda 30 anos de contribuição, pensando ainda num tempo mínimo de exercício da atividade exclusivamente policial de 25 anos. Então, é mais ou menos isso que nós estaremos falando. Homens e mulheres, 55 anos de idade, 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição e ainda 25 anos de exercício de atividade exclusivamente policial. Como fica o cálculo desse benefício? Quando nós falamos do cálculo desse benefício, eu falo para vocês que nós temos regras específicas de cálculo de benefício e antigamente o salário de benefício ele era computado com uma média aritmética das 80% maiores contribuições, 80% de contribuições, a partir tá, de
julho de 1994, então você desconsiderava, pegava só as contribuições a partir de julho de 1994, retirava as 20 menores contribuições, a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, e depois dividia por esse número de contribuições. E aí você chegava ao cálculo do salário de benefício a partir de 1998, que foi a Lei 9.876, introduzida pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo FHC, que instituiu essa forma de cálculo. Antigamente, antes do Fernando Henrique Cardoso, era simplesmente fazer uma média aritmética das 36 últimas contribuições, né, e dividir o número de contribuições. Então, esse cálculo anterior, ele não preservava o equilíbrio financeiro e atuarial, não preservava, então Fernando Henrique fez essa proposta mais justa em matéria de finanças públicas para implementar o novo cálculo do salário de benefício. Saliento para vocês que foi alterado o cálculo do salário de benefício na Emenda Constitucional 103, e ele passa com 100% de todas as contribuições sociais do trabalhador ou do servidor público. Essa regra, a meu ver, não foi uma regra justa, né? A meu ver, minha humilde posição, não foi uma regra justa, porque, de fato, quando a gente começa a trabalhar na iniciativa privada, o valor da nossa remuneração é um valor inferior àquele que a gente passa a receber depois que a gente chega num ápice de carreira. E aí, de acordo com essa nova 100% das contribuições sociais de toda a vida ativa do trabalhador, nós vamos ter, de fato, prejuízos sérios para todos os trabalhadores, né? Então, se ele está contribuindo com um valor pequeno, esse valor pequeno vai ser utilizado na média aritmética do cálculo do salário de benefício. Então, era mais justa a regra de 80% do que essa regra de 100%. E eu gosto de falar para os meus alunos que na França, a regra do 100%, que foi aprovada aqui no Brasil, chegou a ter inúmeros conflitos entre os Yellow Jackets, né, os jaquetas amarelas, e manifestações da população contrários a essa regra. E aqui no Brasil, praticamente ninguém falou nada sobre essa regra, e a regra passou perante o Congresso Nacional. Então, nós estamos falando de uma regra injusta, que é a regra atual. Então, se quererem esse benefício hoje, esse será, de fato, a aplicação de benefício. E aí não fica por aí. Nós temos outra regra bastante grave, né, bastante difícil, que importa na RMI dessa aposentadoria geral, ou seja, na renda mensal inicial. E quando nós falamos da renda mensal inicial, nós temos o seguinte, claramente, que a RMI será de 60%, né, quando completados os requisitos mínimos para a concessão do benefício. Então, ou seja, mulheres, 62 anos de idade, né, mais 15 anos de contribuição, então ela tem direito a 60% do salário de benefício. Então, eles vão calcular todas as contribuições sociais, vão somar todas as contribuições devidamente corrigidas pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, vão somar tudo e vão dividir pelo número de contribuições, um valor. Se esse requisito mínimo, mulher, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, ela só vai receber 60% daquela média aritmética. Homens, seria 60% daquela médica, com os 20 anos de tempo de contribuição ou com os 15 anos, se ele se filiou antes da emenda constitucional. Então, automaticamente, o que nós teríamos? Nós teríamos, vamos fazer a média aritmética dos 100% das contribuições sociais, todo o período daquele homem, necessariamente ele vai receber só 60%, se ele completar os requisitos mínimos de 65 anos de idade e ainda 20 anos de tempo de contribuição. E aí a questão é clara, né? Para cada ano trabalhado a mais do requisito mínimo,
Então, mulheres, para cada ano a mais trabalhar do requisito mínimo, ela ganha 2% a mais em aqueles 60%. Cada ano contributivo, mais 2. Então, para aqui, muitíssima atenção, senhores. O segurado, homem ou mulher, venham a receber 100% do salário de benefício, como RMI, ele terá que ter, no mínimo, tá, mais 20 anos dos requisitos mínimos. Então, para homens, a idade mínima, perdão, o tempo de contribuição mínimo para ele fazer 100% do salário de benefício é de 40 anos. 40 anos. Mais 20, e aí automaticamente soma 40. 20 vezes 2 dá 40% a mais de salário de benefício na regra da RMI. E mulheres teriam que ter, então, 35 anos de tempo de contribuição efetivo para receber 100% do salário de benefício. E sem incidência de fator previdenciário. Agora, minha gente, foi retirado o fator previdenciário, mas o preço já foi inserido no cálculo da RMI pelo governo, né, e pelo Congresso Nacional. Então, de fato, houve diminuição do fator previdenciário, mas nós tivemos uma regra tão gravosa quanto o fator previdenciário. Eu não vou falar que foi mais gravosa, porque, de fato, a gente verifica fatores previdenciários de 0,5, 0,6, às vezes 0,7, 0,5. Então, você pode até calcular que o fator previdenciário estaria na linha da RMI básica, né, da aposentadoria geral, sem o tempo adicional de 20 anos de contribuição para chegar aos 100%. Então, automaticamente, de uma forma ou de outra, entre a regra antiga e a regra nova, nós tivemos claramente o quê? Uma previsão de fator previdenciário inserido nesse 100%. É claro que eu falo aqui para vocês que o valor do piso previdenciário deve ser observado. Então, quando o piso vem a ser observado, eu digo para vocês que se no cálculo dessa RMI ficar inferior ao salário mínimo, então automaticamente sobe para o piso previdenciário, e aí no piso previdenciário você passa a fazer jus, tá, a esse valor superior de piso, que é um mínimo federal. E agora vamos, então, às regras de transição, para a gente tentar analisar todas as sistemáticas aqui. Então, nós temos 6 regras de transição, 4 delas aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, vamos lá, nós temos várias. 1, 2, 3, 4, para falar a verdade, 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada, sendo uma híbrida, única tanto para os trabalhadores do INSS, né, quanto para os servidores públicos. E outra seria uma transição exclusiva para servidores públicos. Então, vamos iniciar. Prestem muita atenção, que são regras complicadas. Então, vamos lá, a elas. Primeira regra de transição aplicável ao regime geral de previdência, ou seja, ao INSS, é o que nós chamamos de sistema de pontos, né? Então, essa sistemática de pontos já existia como forma de isenção da agência do fator previdenciário, né? E ela era amparada na sistemática antiga dos servidores públicos, né? Que utilizavam tempo de contribuição mais idade. Então, eu não vou entrar aí para não gerar uma confusão naqueles que estão nos assistindo. Então, nós temos uma regra de pontos em que você soma a idade com o tempo de contribuição. E aí, automaticamente, nós temos um aumento de 1 ponto por ano, né, uma determinada data, 2033, tá? 2033 para mulheres, e para homens seria 2028. Então, vamos lá, mulheres. Mulheres, no ano de 2019, no ano passado, elas precisariam de 86 pontos, né? 86 pontos, somando a idade que ela possui, mais o tempo de contribuição.
Tá bom, senhores? Então, preenchidos esses dois requisitos, idade mais tempo de contribuição, automaticamente nós teríamos a aposentadoria a partir de dezembro de 2019 com esses 86 pontos. E aí nós temos claramente uma regra de transição que dura 14 anos, né? E nesses 14 anos nós teríamos um aumento, né, com um requisito mínimo de 30 anos de tempo de contribuição. Então, prestem muita atenção. Mulheres, para aposentar no ano de 2020, já na vigência da emenda constitucional, ele teria o quê? Atenção, teria que ter 30 anos de tempo de contribuição mínimos, mais 56 anos de idade. 56 mais 30, 86 pontos, 2019. E aí, durante 14 anos, e a gente joga 14 anos para frente, 2019 mais 14 anos, nós teríamos 2033. E aí subiria 1 ponto por ano até chegar em 2033. Então, olha o que eu estou falando. Nesse ano 2020, o número de pontos para mulheres deixou de ser 86 pontos e passou a ser 87, né? No ano de 2021 vai ser 88, no ano de 2022, 89, no ano de 2023, 90, e vai subindo assim, tá certo, senhores? Até chegar no ano de 2033, 100 pontos, 100 pontos. Tudo bem, senhores? E essa é a primeira regra de transição para mulheres no sistema de pontos do INSS. Aí, no sistema de pontos, nós temos a variação para homens. Teriam 96 pontos no ano de 2019, sendo, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição. 35 anos. Então, quem teve 35 anos de tempo de contribuição, mais aquela nossa idade, né? 35 mais 61 daria 96 pontos. Então, quem preencheu esses dois requisitos no ano de 2020, durante a vigência da então ele já pode aposentar em 2019 com 96 pontos. Sem incidência de fator previdenciário. Então, a regra de isenção de fator previdenciário foi incorporada à sistemática de pontos como regra de transição. E aí o cálculo foi daquela forma anterior, né? Quando a gente fala dessa sistemática, o tempo de regra de transição para esse sistema de pontos para homens seria de 9 anos. Então, 9 mais 9 anos, joga 2028. E aí vai subindo 1 ponto por vez durante 9 anos, e aí você soma mais 9 pontos nos 95 pontos, e totalizaria necessariamente 105 pontos. 105 pontos. Então, em 2020, os homens podem utilizar essa regra de transição sem fator previdenciário, quando ele tiver o quê? 97 pontos. 97 pontos. Em 2022, em 2020, seria 98 pontos. Em 2022, 98 pontos, indo até chegar aos 100 pontos. Segunda regra de transição. Muitíssima atenção, senhores. Essa segunda regra de transição é uma regra específica para aqueles, para idade mínima. Então, quando a gente fala de idade, aqui a gente mudou. A primeira regra de transição seria para aquela sistemática de aposentadoria por tempo de contribuição, que envolvia os requisitos mínimos de 30 anos de tempo de contribuição, homens de 35 anos de tempo de contribuição, sem vinculação à idade. E notem aqui que na sistemática de pontos eu não tenho uma vinculação de idade. Então, por exemplo, homem com 60 anos mais 35 anos por tempo de contribuição em 2019, ele já aposenta com 96 pontos. Agora, na segunda sistemática de regra de transição, foi uma regra de transição criada para a idade. Para a idade. E quando nós falamos dessa idade, ele compara os requisitos de idade mínima, que antigamente, né, era necessariamente de 60 anos, né, e para homens 65, e ele faz essa regra de transição aplicável a esses casos. Então, nós temos o quê? Um aumento dos requisitos de idade
a partir de determinada data. Ela também utiliza o tempo de contribuição mínimo, e ele utiliza ainda os mesmos requisitos de, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição para mulheres e 35 anos de tempo de contribuição para homens. Então, vamos por partes. Segunda regra de transição, idade mínima mais tempo de contribuição pelo INSS. Então, nós temos, para mulheres, a regra começa em 2019, com 56 anos de idade, 56 anos de idade, e vai ter um período de transição de 12 anos. 12 anos. Então, 2019 mais 12, nós vamos jogar para 2031, que vai valer a regra de transição de 2019 até 2031. Então, e esses 12 anos, eles serão computados, senhores, em 6 meses de idade, 6 meses de idade para cada ano. Então, isso significa, senhores, em 12 anos, nós vamos ter um aumento em 6 anos de idade nos requisitos. Então, de 52 para 62, nós temos 6 anos de idade. E aí nós vamos aumentando 6 meses a cada ano contributivo. Então, prestem atenção. Se uma mulher, em 2019, no final do ano, tiver 56 anos de idade e tiver 30 anos de tempo de contribuição, ela aposenta com essa regra sem incidência de fator. Sem incidência de fator. Tá? E aí, nós o seguinte, sem incidência. No entanto, tá? Se ela tiver esses 56 anos, no ano de 2020, ela vai precisar de 56 e 6 meses, mais os 30 anos de tempo de contribuição. No ano de 2021, ao invés dela ficar com 56 anos, ela já sobe para 57 anos de idade. E aí ela tem que ter os 30 anos de tempo de contribuição. Você tem que o 30 anos de tempo de contribuição é comum. Então ele vai incidindo. E vai 6 e 6 meses até chegar aos 62 anos de idade no ano de 2031. Por sua vez, essa regra nem é aplicável para homens. E ela seria aplicável da seguinte forma. Homens teriam 61 anos de idade no ano de 2019, não é isso? E aí ele vai também aumentar 6 meses ano até chegar a 65 anos de idade de 2027, né? 2027. E por que 2027? Porque nós vamos ter uma regra de transição de 8 anos. Então, 8 anos de regra de transição, 6 meses para cada ano, totalizando, ou seja, 8 anos dividido por 2, daria 4 anos a mais em cima dos 61 anos de idade. Preenchendo, obviamente, o requisito mínimo, né, de tempo de contribuição, que seriam 35 anos. Então, eu tenho 35 anos e eu cheguei aos 61 anos de idade, necessariamente, o que nós vamos ter? Direito à aposentadoria em 2019. Se eu tiver 61 anos e meio de idade no ano de 2020, eu tenho direito à aposentadoria se eu chegar a 35 anos de tempo de contribuição. Se em 2021 eu tiver 62 anos de idade e os 30 anos de contribuição, eu aposento com essa regra de transição. Próximo. Nós temos ainda, né, uma regra relacionada ao pedágio. E quando nós falamos dessa regra por pedágio, vocês têm que verificar o seguinte, né? Muitíssima atenção. É possível acrescentar tempo de contribuição ao que faltava, né, para aposentar na data de entrada em vigência da emenda constitucional. Então, aqui, essa regra aqui, ela não utiliza a mínima, ela utiliza como elemento básico o pedágio. E o pedágio será de 50% do tempo que faltava para a pessoa aposentar quando entrou em vigência a emenda constitucional, desde que
tá? Faltasse até 2 anos para a consecução dos anos. Então, essa regra é muito simples. Em novembro de 2019, mulheres que tivessem 28 anos de tempo de contribuição podem utilizar essa regra do pedágio. Tá claro, senhores? Então, como seria feito? Né? Se ela, vamos lá, tinha 28 anos de tempo de contribuição exatamente no mês de novembro de 2019, e ela não tinha, então, o mínimo do tempo de contribuição para aposentar, ela pode aposentar sem vinculação à idade. Por exemplo, falta 2 anos, ela, ao invés de trabalhar mais 2 anos, ela vai ter que cumprir mais 50% desses 2 anos. E esses 50% seria 1 ano a mais. Então, ao invés dela trabalhar 30 anos de tempo de contribuição, ela trabalharia 31 anos de tempo de contribuição. E aí ela aposenta sem o requisito mínimo de... Quando a gente fala de homens, senhores, os homens, essa regra seria, então, 35 anos de tempo de contribuição, né? E faltando apenas 2 anos na data de vigência da emenda constitucional. Então, quando ele tinha 33 anos de tempo de contribuição, ou mais, obviamente, se ele já tinha 35 anos na data de vigência da emenda constitucional, ele já poderia aposentar, tá bom? Mas 33 anos ou 34 anos, ainda ele não tinha completado o requisito de tempo de contribuição da lei anterior. Então, ele vai fazer jus a essa regra do pedágio, né? E com essa regra, ele teria que trabalhar mais 50%. Se ele tinha 33 anos, ele vai ter que trabalhar o quê? Mais 1 ano em cima dos 2 anos. Então, ou seja, ele vai ter, no total, 3 anos a mais de trabalho para aposentar. E aí ele vai aposentar 36 anos de tempo. Ele tinha 33, faltava 2, pedágio de 50, 1 ano em cima de 2, totalizando 36 anos. 33 mais 3, automaticamente 36 anos de contribuição. No entanto, eu peço aos senhores o máximo de atenção, que essa regra de 50% de pedágio, ela tem uma pega, ela tem uma armadilha, senhores, né? E essa armadilha determina o seguinte: ele vai aposentar, sim, regras de 2019, mas o valor dele vai ter incidência do antigo fator previdenciário, que era aquele índice multiplicador da Lei 9.876, de 99, que evitava aposentadorias precoces. Então, essa regra de transição de pedágio de 50%, ela necessariamente, senhores, ela tem incidência do fator previdenciário. Vamos lá. Uma regra de transição que é uma regra de transição para a aposentadoria por idade. Essa primeira regra do pedágio de 50% é a regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. E agora nós vamos para a aposentadoria por idade. E nessa aposentadoria por idade, nós temos claramente o seguinte: antigamente, a regra era para mulheres 60 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição, 80 contribuições sociais. Para homens, era 65 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição, que era necessariamente 180 contribuições sociais, que era o cumprimento da carência. A partir de janeiro de 2020, nós tivemos uma regra de transição da seguinte forma, né? As mulheres têm uma alteração na aposentabilidade, né? Porque a idade mínima passou de 60 a 62, né? De 60 anos para 62. E os homens não tiveram essa alteração, né? Então, se, por exemplo, em janeiro de 2020, um homem chegar à idade de 65 anos, ele faz aniversário agora, em janeiro desse ano, né? O que ele precisa ter? Ele precisa, mesmo 65 anos,
os mesmos 65, né? E ele tem que preservar os seus. Então, se o homem, em janeiro de 2020, fez 65 anos e já tem 180 contribuições sociais, ele pode aposentar por idade. Claro, senhores? Utilizando o cálculo atual, né? Qual que é o cálculo atual? 60% do salário de benefício. Então, é mais gravoso que antigamente, porque antigamente você fazia um cálculo de que teria que utilizar o quê? 70% de benefício mais 1% ao ano contributivo, que daria para ele 85% do salário de benefício. Inclusive, eu estou com um cliente exatamente nessa situação, que está recebendo 60% do salário de benefício, e os requisitos do benefício previdenciário dele foram alcançados em outubro de 2019. Só que o INSS concedeu o benefício semana passada e aplicou as regras da emenda constitucional. Ou seja, ele já tinha adquirido as regras anteriores à emenda constitucional. E nós vamos ter que judicializar a matéria para tentar aumentar o valor do benefício. Primeiro, vamos fazer um requerimento administrativo. Se for indeferido, e provavelmente o será, aí nós vamos ajuizar a ação de revisão do benefício previdenciário. E aí, claramente, quando é para mulher, que mulher passou de 60 para 62, né? Então, para cada ano, vai aumentar mais 6 meses na idade. Então, nós vamos ter uma transição de 2019 até 2023. Vocês estão acompanhando? Então, preste atenção. Mulheres, se não completou o requisito de 60 anos de idade, né, antes da emenda constitucional de 2019, o que vai acontecer? Em janeiro de 2020 em diante, durante 2020, a idade mínima dela vai ser 60 anos e 6 meses, mais 15 de contribuição. Em 2021, vai ser 61 anos de idade, mais 80 contribuições sociais, certo? 15 anos contributivos. Em 2022, vai ser 61 anos e 6 meses, mais 180 contribuições sociais. Em 2023, como vai ser? Chegou na idade, 62 anos de idade, mais 180 contribuições sociais. E essa é, de fato, a quarta regra de contribuição aplicável exclusivamente ao INSS. E aí nós temos claramente, senhores, a quinta regra de transição, e essa quinta regra de transição é aplicável tanto para os trabalhadores da iniciativa privada, regime geral de previdência, quanto para os servidores públicos, que são os regimes próprios de previdência social. E então, nós temos essa regra, que é a quinta regra, ela é chamada de pedágio de 100%. Pedágio de 100%. O que significa um pedágio de 100%, senhores? Significa o quê? Que as mulheres, caso tenham 57 anos de idade e tenham cumprido, né, 30 anos de tempo de contribuição, para cumprir os 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter um pedágio de 100% a mais do tempo que faltava quando vigência a emenda constitucional. Então, muitíssima atenção. 2019, essa aplica tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos. É uma regra que é interessante para aqueles que tinham muito de contribuição e não tinham alcançado a idade ainda quando da vigência da emenda constitucional. Então, nós vamos ter uma idade mínima, que é de 57 anos, e aí, sobre o tempo que faltava quando entrou em vigência a emenda, a pessoa vai ter que a mulher vai ter que trabalhar mais 100% daquele tempo que faltava. Então, vamos lá, vamos imaginar. Uma mulher que, em novembro de 2019, tinha 56 anos de idade, né, e tinha 29 anos de tempo de contribuição, quando entrou em vigência a emenda constitucional, em novembro de 2019. Então, faltava para ela um ano. Pedágio de 100% joga esse um ano
em 2 anos, não mais, 2 anos, né? E ela já tinha o quê? 56 anos de idade. Então, isso significa o seguinte, em 2020, em novembro de 2020, quando ela fizer 30 anos de tempo de contribuição, ela já vai ter a idade mínima de 57 anos. Claro, senhores? Só que aí a pergunta é, ela vai ter 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. E ela não vai ter cumprido. E o pedágio dela é de mais 1 ano. Então, significa que em novembro de 2021, ela vai chegar a 58 anos de idade e a 31 anos de tempo de contribuição. Então, ela vai cumprir a regra mínima de idade, que é 57 anos, e vai ter cumprido 100% a mais de pedágio, totalizando, então, 31 anos de tempo de contribuição. Tá claro? E ela vai aposentar sem incidência de fator. Para o homem, a regra é a seguinte: a idade passa a ser 60 anos de idade, e isso se aplica para servidores públicos, bem, tá bom, senhores? E ele vai ter que cumprir o quê? O pedágio sobre o tempo que faltar mais de 35 anos. Então, se em novembro, muitíssima atenção, vamos lá, vamos imaginar, se em novembro de 2019 ele tinha 60 anos de idade, então já completou a idade, e ele tinha 34 anos de tempo de contribuição, significa que o pedágio dele é 1 ano vezes 2, que é 100%. Então, são 2 anos. Então, o tempo mínimo de contribuição dele vai passar de 35 para 36 anos. Então, em 2020, vai fazer 35, não vai ter cumprido o pedágio, e em 2021, ele vai fazer 36 anos de contribuição, e aí, com 62 anos de idade, ele vai aposentar, né, cumprindo a 5ª regra do pedágio. Finalmente, senhores, nós temos a última regra de transição. Deixa eu só ver como anda a nossa videoconferência. Está funcionando. E a regra de transição envolve uma tabela, uma regra exclusiva para servidores públicos, que é a 6ª regra de transição. E essa 6ª regra de transição, ela é exclusiva para os titulares de regimes próprios de previdência social. E nesse regime próprio de previdência social, o que ele vai ter? Nós vamos ter uma regra de ponto exclusiva para os serviços públicos, que vai contar a idade mais o tempo de contribuição e vai aumentar 1 ponto por ano, né, durante um período de transição que para homens será de 9 anos e para mulheres será de 14 anos. 14 anos. Então, vamos lá. Até chegar, obviamente, à idade mínima. Isso aqui é que vai matar os servidores de raiva, né? Porque a idade mínima vai ser exigida. Então, nós vamos ter idade mínima, quanto tempo de contribuição mínimos exigidos. Então, é uma regra extremamente dura para os servidores públicos. Porque a idade, vamos lá, requisitos. Idade mínima de 62 anos, não é isso? 62 anos. Já em 2019, idade mínima de 62. E aí, com essa idade mínima, ela teria que ter 86 pontos. O que significa 86 pontos? Se você subtrai 86 de 62, você tira 62, nós temos o quê? 24 anos de tempo de contribuição. Então, vamos imaginar uma servidora pública que em 2019 tem 62 anos de idade e 24 anos de tempo de contribuição. Não é comum isso acontecer, porque normalmente eles ingressam no serviço público com uma idade mais novos. Então, eles têm muito tempo de contribuição, né? Muito tempo de contribuição, e ainda o quê? A idade e pouquinho. Então, o que nós temos aqui? Vinculando idade mínima e tempo de contribuição, né, e fazendo essas diferenciações, nós teríamos, então, mulheres em 2019, perdão, então eu vou fazer uma retificação aqui, porque eu falei errado. Mulheres teriam que ter 30 anos, no mínimo, de tempo de contribuição, totalizando 80 pontos. Tá? 30 menos 86, nós vamos chegar a uma regra de
necessariamente de 56 anos de idade. Então, teria que ter 56 anos de idade de contribuição em 2019, ou teria que ter 62 anos de idade, mais 24 anos de tempo de contribuição. E aí a gente chega aos 86 pontos em 2019. Eu gosto de falar para vocês que nós vamos ter uma regra de transição mínima, que vai ser necessariamente 14 anos, e vai subir os pontos das mulheres até 2033 em 100 pontos. E isso no serviço público. Atenção com isso. Você vai pegar 1 ponto por ano, né? E esse 1 ponto por ano vai subir em 2019, ao invés de ser em 2020, nesse ano, ao invés de ser 86 pontos, passa para 87. 2021 é 88. 2022, 89, indo até chegar a 100 pontos em 2033. Os homens, né, até chegar a idade mínima, vai chegar a 65 anos. Então, até chegar à idade mínima, ele precisa ter 5 anos de tempo de contribuição e cumprir os requisitos mínimos de, em 2019, 96 pontos, né, até chegar em 2028, ou seja, 9 anos de regras de transição, aos 105 pontos mínimos. Então, 35 anos, né, mais 61 anos de idade, eu chego aos 96 pontos em 2019 e eu aposento. Se eu tenho 36 anos, né, e 60 anos de idade, eu chego aos 96 pontos em 2019. E aí eu relembro a vocês que a idade soma-se ao tempo. Então, nesse período adicional, enquanto ele vai trabalhando, ele aumenta de 1 ano de tempo de contribuição. Então, ele aumenta 2 pontos por ano. A lei exige apenas 1 ponto por ano. Então, isso, você consegue chegar à regra dos 5 pontos de maneira mais rápida e antes de você chegar aos 65 anos, né? Agora, se você chegar aos 65 anos com os 25 anos de tempo de contribuição, você vai aposentar e aí você vai ter o quê? A incidência da adicional, né? Do cálculo, enquanto que com essa regra de transição, você pode aposentar de maneira mais breve com um valor até talvez superior de benefício, mas muita com relação às regras de transição. Bem, senhores, nesse momento eu vou encerrar a nossa videoconferência. É uma videoconferência densa, né? Essas regras de pontos, elas são bastante complicadas, e eu vou me colocar à disposição dos presentes para eventuais perguntas. Obrigado, gente, pela presença, e durante o isolamento, e cuidem também de seus familiares. Um abraço.